vou fazendo as duas coisas até que eu consiga fazer esse notebook voltar a funcionar, tá? A gente vai tentando fazer as duas coisas. Tá, pessoal, conforme eu havia dito para vocês, eu creio que na aula anterior eu havia dito para vocês já, eu fiquei com filosofia só do primeiro, do segundo A e segundo B. A partir da próxima aula, o professor Caio já assume as aulas de filosofia do segundo C, D e E, tá? Hoje, como era eu que estava ministrando as aulas para vocês, nós dois combinamos que eu faria essa aula para que a gente fizesse uma revisão do que foi falado até então, né? Para que na próxima aula ambos comecem com um novo conteúdo, tá? E para isso, eu preciso hoje da participação de vocês. Eu vou estar fazendo a revisão com vocês, tá? Conforme o combinado, tudo, mas a gente precisa saber o que vocês lembram, né? E quando eu fui escolher o conteúdo para fazer revisão, eu escolhi só o racionalismo e o empirismo, porque vocês os outros conteúdos ficaram lá no primeiro bimestre e a gente falou bastante sobre eles, tá? Então, eu escolhi para a gente fazer a revisão hoje racionalismo e empirismo, tá? E eu preciso saber mais ou menos o que vocês sabem, né? O que vocês lembram sobre o racionalismo e o empirismo. Alguém de vocês quer falar, quer tentar lembrar o que foi falado a respeito, o que conseguiu reter desse conteúdo? Racionalismo e empirismo? Senhores, estão me ouvindo, pessoal? Mas eu estou falando e vocês não estão me ouvindo. Ouvindo a gente tá, agora lembrar já é outra história. Não, dos males o menor, tá, Rita? É porque eu pensei, pronto, agora eles também estão me ouvindo, nem pelo celular, está tudo enrolado. Não, gente, isso não tem problema não, tá? Isso é normal, a gente esquece mesmo, né? Até porque é um conteúdo que a gente está vendo, assim, bem corrido, porque, né, pelas aulas online é bem complicado. O racionalismo, eu acho que eu nem fiz aula online com vocês, né? A gente acabou falando só sobre o David Hume, se eu não me engano, não foi isso? Tá, pessoal, agora eu volto para o computador. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim. Então, agora eu retorno para o computador, tá, pessoal? Consegui abrir o bendito aqui. Tá, deixa eu sair do celular aqui para a gente voltar para o computador. Parece que ele continua dando eco do mesmo jeito. É que só tem que desligar o telefone, só já desligou? Eu vou tirar ele de perto aqui, que pode ser ele, né? Eu desliguei, mas não espera, né? Tá, pessoal, vamos ver se agora para de dar eco, né? Deu? Parou? Parou. Tá. Além da Ana Rita, que se pronunciou, mais alguém quer falar alguma coisa? Meu celular deu problema também. Tá com eco. Tá com eco. Pera, deixa só eu tirar ele aqui de perto, gente, até ele desligar. Só um minutinho. Quando dá problema em tudo. Dá problema no computador, de repente o celular pifa, dana tudo. É desse jeito. Tá, pessoal. Voltando à pergunta. Alguém quer responder, quer falar alguma coisa a respeito do racionalismo? Alguém lembrou de alguma coisa? Professora, tipo, eu entendi que o racionalismo ele era uma corrente filosófica que era baseada nas operações do nosso conhecimento, da nossa mente. Sim. Ok, pode continuar. Quem está falando? Quem falou que eu não percebi? Foi a Raíssa. Raíssa, você está certa. Sobre a sua ideia, você se lembra qual que foi o principal filósofo
do racionalismo? Não, eu não lembro. Não lembro. Tá, o principal filósofo do racionalismo foi o René Descartes, tá? Inclusive, ele é considerado o filósofo que inaugura a modernidade na filosofia, tá? Voltando, né, a falar sobre o racionalismo, mais alguém quer falar alguma coisa? Nossa, gente, tem um tanto de vocês com usuário desconhecido, né? E aí a gente não consegue identificar quem que é, tá? Depois vocês tentem organizar isso, põe no nome de vocês, fica mais fácil. Outra questão que eu quero falar com vocês, os agentes jovens, por gentileza, façam a chamada e mandam para mim, por favor, depois, tá? Façam a chamada, por gentileza. E a hora que ele estiver pronto, manda para mim, por favor. Certo? Tá, pessoal, voltando a falar sobre o racionalismo. O racionalismo, como a Raíssa já falou, ele é uma corrente do pensamento, né, a corrente da filosofia que vai estudar sobre os pensamentos, né, sobre o ser humano em si, né, as ideias sobre Deus, levando isso em consideração a razão, né? E dentre os principais filósofos da filosofia racionalista, nós temos o René Descartes, tá? Existem outros? Sim, existem outros. Mas, dentre eles, o principal é o René Descartes, tá? E o René Descartes, ele vai usar um método, né, para poder provar suas ideias, né? E falando sobre todas essas questões racionais. O René Descartes, ele não acredita que existem ideias inatas. Vocês se lembram o que são ideias inatas? Ideias que já nascem com elas, professor? Já nascem com a gente, né? E com o passar do tempo, essas ideias vão surgindo. Exatamente. Pessoal, eu vou tentar compartilhar uma tela com vocês aqui para que a gente faça uma comparação entre o racionalismo e o empirismo, tá? Para facilitar para a gente estar relembrando essas questões todas. Deixa eu ver se eu já consigo abrir a tela aqui e já retorno com vocês. Enquanto a tela não volta, vamos... E sobre o empirismo? Alguém lembra de alguma coisa? Sobre David Hume? O empirismo foi a última atividade, nosso último conteúdo que a gente estudou no segundo bimestre, antes do final do bimestre. E ele é contrário ao racionalismo, né? O racionalismo é baseado na razão, né, como o próprio nome diz, e o empirismo. Vocês se lembram de que ele fala? Quais são as teorias defendidas pelo David Hume? Que o conhecimento era gerado através da experiência. É a experiência, exatamente. Quem foi que falou agora? A Caroline. Ótimo. Foi eu. Foi, com esse vozeirão, hein? Foi eu quem? Que apareceu o usuário desconhecido, eu não sei quem é. Ele fala também sobre o hábito, né, da gente achar que porque uma coisa acontece sempre, vai ser para sempre. Aí a senhora deu o exemplo do sol, quando a gente fez a aula. E eu descobri que o sol um dia vai explodir, um dia ele vai acabar. Então, nem me lembro desse realmente detalhe, está tá certo. bom? Vamos fazer de conta que a gente não sabe disso, tá bom? Isso é assustador. E não é um hábito, né? Porque não é uma coisa que ele nunca aconteceu. Realmente nunca aconteceu, mas a gente sabe que ele vai explodir um dia por conta das teorias científicas, né? Mas porque a gente sabe mesmo, a gente não sabe. Nunca aconteceu, né? Não é um hábito de nascer igual a questão do David Hume, né? Que ele acreditava que as nossas sensações eram por conta do hábito. No caso do Sol, ele nasce todo dia, então a gente acha que ele vai nascer todo dia, mas vai chegar um dia que ele vai explodir e não vai nascer. E aí? Mas vamos sofrer por isso por antecedência, não. Vamos deixar mais para frente.
Não vamos sofrer por isso. Pessoal, o eco acabou, né? Acho que era meu certo por conta do celular mesmo. Felizmente. Até o PowerPoint abrir, nós vamos conversando a respeito, né? Mas pelo menos vocês já estão bem aptos já, né? Já estão assim, sabendo direitinho, porque alguns de vocês, muito bom. Não vamos ter que ficar amassando barro muito tempo nesse conteúdo, não. Dá para a gente fazer tudo hoje, da próxima aula a gente já começar com outro conteúdo mesmo, ótimo. Vou compartilhar a tela com vocês aqui agora, para a gente fazer essa edição bem rapidinho. Na próxima aula, o professor Caio já começar com conteúdo novo. Levanta nesse quarto. Já levantou, já. Está compartilhando a tela com vocês agora, pessoal? O slide? Ainda não. Não? Ainda não. Vamos aguardar, porque o meu computador está assim meio. Não, acho que na verdade não é o computador, é a internet que está muito lenta, até que ela bate a informação do programa. Ai, meu Deus! E eu não sei porquê. Eu tenho uma agonia de ficar esperando em frente a um computador. Eu acho que isso não é eu, acho que é todos, né? A gente espera um tempão em qualquer outro lugar, mas para esperar de frente ao computador, a gente quer que tudo aconteça assim, questões de segundos. O tempo das, né, a gente é muito ignorante, porque acaba que as coisas aconteçam muito rápido. Apareceu. Apareceu? Ótimo, muito bom. Então, agora está aparecendo para vocês, né? Beleza. Tranquilo, então. Então, está na primeira página da apresentação, né, do slide. Passou o slide agora para revisão? Ainda não. Não, no meu apareceu o slide. Apareceu? Agora apareceu. Ele vai aparecendo assim, de um por um, né? Para cada um de uma forma. Eu não entendo por que não. Tá, pessoal. Então, agora está com o slide aberto. Vocês preferem que eu leia ou vocês vão lendo para dar uma animada? Porque se for eu que for lendo, vai ficar muito maçante, né? Além de eu ler e explicar, né? Mas o slide está bem explicado, bem assim, bem claro, dá para a gente entender muito bem, tá? Quem lê para nós, por favor? Dá para vocês lerem aí tranquilamente? Empirismo. Qual a diferença entre o racionalismo e o empirismo? O racionalismo e o empirismo são escolas de pensamento que buscam explicar a forma como seres humanos adquirem conhecimento. Porém, elas têm filosofias fundamentalmente opostas. Enquanto o racionalismo afirma que a fonte do conhecimento é a razão, o empirismo alega que é a experiência sensorial. Já foi o que tanto a Ana Rita quanto foi a Caroline, foi que falou? A respeito? Que já tinha falado sobre os dois? Né? Então, é bem claro, é muito fácil de fazer essa diferenciação para quem não estava se lembrando, né? Um explica o conhecimento através da razão, né? Através da prova de que tudo existe, da dúvida, né, que o René Descartes vai levantar, e o empirismo na pessoa, não só do David Hume, mas de outros filósofos, como a gente vai ver agora, ele explica através da experiência. Então, são duas filosofias epistemológicas, né, ou seja, do conhecimento, que fazem essa diferenciação. Uma explica através da razão e a outra através da sensação, da experiência e sensações. Ok? Tá, pessoal, agora é a diferenciação. Essa diferenciação, eu penso que para vocês que vão fazer vestibular futuramente, fazer Enem, é bom vocês terem isso com vocês depois, tá? Não sei como vocês podem tirar print ou baixar o slide, do jeito que vocês acharem melhor, mas é interessante vocês
saberem fazer essa diferenciação de todas as formas, não só na forma de pensar, né, mas o que eles acreditavam, os quais que acreditavam na ideia inata, os quais que não acreditavam, de onde vem o conhecimento, não, tudo isso é muito interessante que vocês saibam diferenciar. Tá, pessoal, o racionalismo, como acabei de falar, né, ele é uma teoria filosófica que se baseia na afirmação de que a razão é a fonte do conhecimento humano, ou seja, para os filósofos racionalistas, o conhecimento humano só é possível através da razão, ele só acontece através da razão. O empirismo é a teoria que vai falar que o conhecimento é a ideia da experiência, né? A fonte do conhecimento são as experiências, tá? Ou seja, à medida que a gente vai vivendo e vai adquirindo experiência, que a gente vai chegando ao conhecimento verdadeiro, conhecimento de fato. Sobre a intuição, para os racionalistas, eles acreditam na intuição. Os empiristas não acreditam, eles acham que a gente não nasce com, a gente não tem intuições, né? Os racionalistas acreditam que sim. Os racionalistas acreditam nas ideias inatas, né? Eles acreditam que quando a gente nasce, com o passar do tempo, essas ideias vão surgindo e vão nos relembrando do conhecimento que a gente tem, né? Essas ideias inatas vão acontecendo. Para os empiristas, não existem ideias inatas. O que o conhecimento só é capaz, ele só acontece com as experiências. Não precisa da razão e não tem ideias inatas. Tá? A gente não nasce com nenhum conhecimento prévio, a gente não traz nenhum conhecimento passado. Professora, é como se o empirismo fosse algo que ele só acreditava depois que eles fizessem uma experiência, e o racionalismo, ele, assim, depois de pensar, viu uma razão para aquilo, ou eu estou entendendo errado? Não, é isso mesmo. Obrigada. É isso mesmo. Tá? Os empiristas, eles acreditavam que o conhecimento da gente vinha com experiência. É igual como se a gente fosse, quando a gente faz faculdade, né? Quando a gente faz faculdade, lá na faculdade a gente tem as aulas teóricas e temos as aulas práticas. E eu vou falar uma coisa para você. A gente, nas aulas práticas que a gente faz enquanto a gente está na faculdade, a gente não aprende muita coisa, não. A gente só aprende alguma coisa depois que a gente vai para a prática, que a gente vai praticar. Então, o conhecimento, como os empiristas dizem, ele só vem com a experiência, né? E quanto mais experiência você tem, mais conhecimento você adquire, né? Pode não ser sabedoria, mas o conhecimento sim, tá? Então, a diferença é exatamente essa. Ah, tá, entendi. Obrigada. Por nada. E para os racionalistas, de onde vem o conhecimento? Para os racionalistas, o conhecimento é baseado no uso da lógica e da razão, né? Como no caso do René Descartes, que a gente vai falar agora novamente, né? Que só é possível através da razão, do método dele para poder chegar ao conhecimento verdadeiro, a verdade, né? De fato. Para os empiristas, o conhecimento é baseado na experiência, na experimentação, ou seja, você vai fazer a experiência para provar que aquilo é verdade, né? Você não vai acreditar num conhecimento que não tem nenhum como provar. Os princípios chaves para o racionalismo é a dedução, o conhecimento inato e a razão, ou seja, a dedução, o conhecimento que vem com a gente e a razão. Para o empirismo, a indução e as experiências sensoriais, ou seja, a experiência de nossas sensações. Os principais teóricos, os principais pensadores do racionalismo, Platão, né, o Descartes, o Leibniz e o Noam Chomsky. Já para o empirismo, foi o John Locke, o Berkeley e o Hume, David Hume. Esses três são os empiristas que mais, né, falaram sobre o empirismo. Como nós, por várias razões, nós estudamos o René Descartes no racionalismo e o David Hume no empirismo só, tá? Os outros a gente só falou, o Platão a gente falou porque ele incentiva os estudos do Descartes e o Locke porque ele é um antecessor do empirismo, né? Os outros a gente nem fala sobre eles mesmo. Não vem nenhum material para que a gente fale sobre eles com vocês, tá? Por isso que a gente não fala. Tá, pessoal, continuando.
Alguém lê para mim agora, porque minha garganta já secou. Por favor. A disputa entre o racionalismo e o empirismo ocorre na epistemologia, o ramo da filosofia dedicado ao estudo da natureza, fontes e limites de conhecimento. Enquanto os racionalistas afirmam que o nosso conhecimento é adquirido pela razão e conhecimentos inatos, os empiristas afirmam que a fonte de todo o nosso conhecimento é a experiência sensorial. Só reforçou o que falou lá no início, né, gente? Eu acho que até aqui tá tudo bem, né, gente? Todo mundo já entendeu o que um fala, o que um pensa. Todo mundo tá tranquilo em relação a isso? Sim. Sim? Então, não precisamos mais falar sobre isso aqui, né? Acho que já está bem claro, né? Já ficou bem característico. Tá, sobre o que é o racionalismo tranquilo, todo mundo já sabe como que o René Descartes chegou aos estudos dele, ou vocês querem falar um pouquinho sobre o método do Descartes ainda? Pessoal? Mas se a senhora quiser revisar. Tá, pessoal, então vamos fazer o seguinte, só para a gente dar uma relembrada aqui, sobre, lá no empirismo, eu acho que ficou um pouco falha essa questão aqui, ó, da dedução das ideias inatas e da razão, tá? Só para a gente dar uma relembrada. Quando a gente fala sobre dedução, pode haver como que eu vou dizer, uma certa confusão com a indução, tá? Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso. Alguém lê para nós, por favor, o que é a dedução? Eu acho que ideias inatas e razão, tranquilo já, né? Vocês já estão firmes, já sabem o que fala, o que é a dedução. Alguém lê para nós o que é a dedução agora, por gentileza? Dedução. A dedução é a aplicação de princípios concretos para tirar uma conclusão. Os princípios matemáticos são um exemplo de dedução. Exemplo, encontrar a metragem quadrada de uma sala sempre é feita do mesmo modo, multiplicando a largura pelo comprimento. Tá. Essa questão, gente, eu penso, eu não sei, pelo menos quando eu fui estudar isso aqui lá no ensino médio, eu achei isso um tanto complicado. Por quê? A dedução, ela é usada por quem? Ela é usada pelos racionalistas, né? Os racionalistas, por conta de eles usarem os métodos matemáticos, né? O René Descartes vai usar muitos métodos matemáticos, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, toda vez que for calcular alguma, por exemplo, como ele deu um exemplo aí, toda vez que for calcular a metragem de uma sala quadrada, automaticamente deduz-se que a forma de calcular é só multiplicar a largura pelo comprimento. É igual a gente deduzir, né? A gente ou vê alguém fazendo alguma coisa e já deduz que a pessoa está fazendo aquilo, sem saber se de fato é, né? E a indução não, a indução é onde você vai fazer todo o processo para provar que aquilo é feito daquela forma. Não é você deduzir alguma coisa, né? A indução você vai induzir para chegar a uma prova verdadeira. A dedução você tira suas conclusões, né? Mesmo por você ver alguma coisa sem nem saber se é e você conclui que é, né? A dedução eu vejo dessa forma. E a indução não, a indução você vai induzir para chegar naquele conhecimento. Você vai fazer todo o processo para chegar naquele conhecimento de fato, tá? Pessoal, sobre dedução e indução, tranquilo, entenderam a diferença? Sim. Sim? Ideias inatas, todo mundo já sabe que é as ideias que nascem com a gente, né? A razão é onde a gente usa a lógica para chegar à conclusão de algo, né? Isso também eu acho que não precisa nem falar mais sobre isso com vocês. Sobre o empirismo, vocês já sabem que é a ciência que vai usar as experiências, né, para provar suas ideias. Tá, experiência sensorial, tranquilo. Você sabe que as experiências dão sensações, né? Ou precisa falar a respeito? Não precisa não, tá de boa. Tá de boa? Tá, então vamos passando para frente. Depois eu vou colocar os slides do GR8, qualquer coisa, se alguém ficar em dúvida, dá uma olhadinha lá, tá? A indução, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a indução, então. Alguém lê para nós, por favor? Eu leio.
Por favor. A indução é um princípio mais crucial para o empirismo, semelhante à razão para os racionalistas. A indução é a crença que poucos objetos de estudo podem ser concluídos, especialmente sem experiência. Se uma árvore cair na floresta e ninguém está perto para ouvi-la, sua queda produzirá som? Este é um exemplo de perspectiva empirista de indução. Como não há ninguém na floresta para escutar o som da árvore caindo, o empirismo afirma que não se pode determinar se é verdade que a queda fez algum barulho. Por sua vez, o racionalista diria que a árvore ao cair produz som. Afinal, pela experiência, as árvores quando caem fazem barulhos por conta do peso e do choque com outras árvores ao cair com o solo. Ok, tá. Olha a diferença para os racionalistas. Para os racionalistas, como todas as árvores caem no chão e fazem barulho, eles já deduzem que todas as árvores vão cair no chão e fazer barulho. Para os racionalistas, para os empiristas, eles já falam que isso é o hábito, né? A gente já criou um hábito que toda árvore que cai no chão faz barulho. Mas pode ser que tenha uma árvore que não faça barulho, né? Para os empiristas, eles falam isso. Ou seja, a gente tem o hábito de acreditar que a árvore que cai no chão, qualquer árvore que cai no chão, vai fazer barulho. Os racionalistas afirmam isso. Os empiristas falam que isso é só um hábito. Não é certeza que toda árvore que cai no chão vai fazer barulho. Tá, pessoal, sobre o René Descartes, tá? Eu falei para vocês que a gente precisa falar um pouquinho sobre ele, e se der tempo a gente fala sobre David Hume. Eu creio que não vai dar tempo, porque a gente precisa falar um pouquinho sobre o método do René Descartes. O método do René Descartes, gente, isso é muito cobrado de vocês, eu acho pertinente que a gente fale mais um pouquinho, tá? Sobre o que é o racionalismo, vocês já entenderam perfeitamente, mas o método dele, a gente precisa falar mais um pouco, para que isso não fique falho no aprendizado de vocês, certo? Isso aqui é só a introdução, se vocês acharem pertinente, a gente fala, senão a gente já vai direto para o método. O que vocês acham? Mateus? Segundo A. Professora, eu acho que já pode ir direto para o método. Pode ir para o método, né? Então, vamos lá. Decai o método. Alguém lê para nós, por favor? Por favor, por gentileza. Deixa eu ver quem está na sala aqui, que eu vou pedir alguns para lerem agora. Espera aí, deixa eu só colocar aparecer o usuário aqui, para eu... Tá lendo? Pode ler, por favor. Para mostrar que a razão pode atingir um conhecimento verdadeiro, Descartes vai criar um método. Esse método tem como objetivo a obtenção de uma verdade indiscutível. De entre as regras do método, pode destacar-se a regra da evidência. Essa regra diz-nos para não aceitarmos como verdadeiro tudo que possa deixar dúvidas. A dúvida é, portanto, um elemento muito importante do método. Como ele é uma nova e importante forma de se perguntar sobre o conhecimento surge. Como é possível o conhecimento da verdade pelo homem? O problema central não é mais saber definir o que as coisas são, pergunta pelo objeto, mas antes como nós podemos conhecê-las, pergunta pelo sujeito. Sujeito e objeto, como as coisas são conhecidas, como conhecemos as coisas. Professora, a gente não está escutando a senhora. Laura, liga o microfone. Liguei, gente. Eu não sei por que, nem que por cargas d'água, eu consegui mutar meu microfone aqui. Não sei como não, mas eu mutei. Liguei agora, tá? Tá, pessoal, como a gente já havia falado,
a principal atividade, né, do Descartes no método, ele vai colocar em dúvida tudo, né? Ele vai pregar aqui, não acreditar em nada que não tenha uma evidência, que não passou pelo aquele método para chegar a uma evidência, né? Então, ele vai usar nesse método a dúvida. Ou seja, ele fala, ó, duvide de tudo que não tenha nada que prove a sua evidência, né? Ele vai colocar isso como característica do método dele. Ou seja, tudo que você não tem certeza, duvide até mesmo se você existe, né? Ele vai usar, inclusive, isso. Ou seja, duvide de tudo que não tenha nenhuma evidência. E o fato de você duvidar já é uma prova que você existe porque você está pensando, né? A partir do momento que você pensa, você já está, é certeza que você existe, né? Então, por isso ele vai criar um método, né? E o método dele é composto por alguns critérios que têm que ser seguidos, né? Para chegar a um conhecimento verdadeiro, segundo ele, tá? Vamos passar para frente aqui. Tá, pessoal, lê para mim, por gentileza. Passei demais? Deixa eu ver. Não, tá certo. Lê para mim, por gentileza, por favor. Vamos começar a conhecer os conhecimentos do DK, do método. Gabriel, do segundo B, Gabriel Eisenhower, né? Por gentileza, lê para mim. Professora, desativou o microfone de novo. Meu microfone, porque não sou eu. Eu nem estou mexendo com isso. Que coisa. Gabriel Eisenhower, por gentileza, lê para mim, por favor. Quero ouvir a voz de um homem agora. Ou Gabriel Ribeiro, do segundo A. Ou Gabriel do segundo B, ou Gabriel do segundo A. Vamos acordar esse povo. Pode ler aí, eu deixo você ler. Lê, Gabriel, por favor. E até que o Gabriel Eisenhower apareça na aula, ele vai ficar com falta, tá? Já pode ler? Por favor. Sem mais o que fazer, Descartes inaugura a filosofia do sujeito, não encontrando nenhuma conversão que me divertisse e não tendo, além disso, por felicidade, preocupação ou paixões que me perturbassem. Ficava todo dia fechando sozinho num cômodo aquecido por uma estufa onde dispunha de todo o tempo para me entreter com os meus pensamentos. Veremos como no discurso do método para bem conduzir a razão e procurar a verdade na ciência. Descartes se ocupa disso. Note que este método de Descartes terá na matemática um modelo, pois esta é capaz de encontrar certezas fixas e imutáveis. Descartes é influenciado pelo desenvolvimento científico do Renascimento e do surgimento de uma concepção mecanista do mundo e do homem. De acordo com o método para conhecer, é preciso clareza e distinção, não tomar como verdadeiro o que não puder provar como tal, análise, dividir um problema em quantas partes for possível, ordem, conduzir os pensamentos a partir do que há de mais fácil até o mais complexo, enumeração, enumerar de modo completo para não perder nada do que se quer conhecer. Ok, tá, pessoal. Sobre o método do Descartes. O que o Descartes vai falar? Ele, primeiro, né, como eu já disse para vocês, ele usa matemática, inclusive ele era um matemático, né? Então, ele vai usar os métodos matemáticos, ou seja, para você chegar numa resposta, não tem todo um processo que você precisa percorrer. Para o Descartes, ele vai usar exatamente esses mesmos processos, os mesmos métodos matemáticos para chegar num conhecimento verdadeiro, conhecimento do fato, né, da verdade. Primeiro, clareza e distinção. Não pode tomar nada que você tenha dúvida como verdadeiro, né? Primeira coisa, duvide de tudo.
não for claro, não for distinto, você não souber claramente o que está falando, não fale que é verdadeiro, né? Eu acho que é igual fofoca, né? Quando você não viu, não fofoque. Eu acho que é mais ou menos daquela forma. Clareza e distinção. Se você não viu, você não tem condições de provar, não acredite como verdadeiro. Duvide. Segundo, analise. Divida todo o problema por partes, né? Você vai dividir em partes para que fique mais fácil de você estudar aquele problema, aquela causa, aquele estudo que você está fazendo. Terceiro, organiza, né, para que você estuda. Pega do método lá da questão mais fácil e vá para a mais difícil, até que você consiga resolver o problema. Depois de resolvido tudo, né, o que você vai fazer? Você vai enumerar, você vai completar, para ficar mais fácil, para depois você montar o seu conhecimento, né? Se a gente for pensar, por exemplo, é bem uma operação matemática mesmo, né? Quando você vai fazer uma equação de segundo grau, você não tem um lugar onde você começa a resolver primeiro. Quando você faz a equação de segundo grau, você começa a resolver primeiro o quê? Os parênteses, as chaves, o que é? Estudantes da matemática. Parênteses. Os parênteses, não é? Então, você pega o problema, começa a resolver dos mais fáceis e vai caminhando para os mais difíceis. Depois, você vai analisar tudo, organizar direitinho a sua resposta, enumerar, né, para que ela fique corretamente, e mais tarde você possa fazer uma revisão do seu estudo para fazer a sua anotação do seu conhecimento. Então, no método cartesiano, né, você precisa da clareza, da análise, da ordem e da enumeração. São as 4 partes do método cartesiano, tá? Você precisa passar por essas 4 partes para você falar, não, isso realmente aconteceu, isso é uma verdade de fato, tá? Se você não passar por isso, você não passou pelo método cartesiano, tá? Continua? Alguém, por gentileza? Deixa eu ver quem que eu vou pedir agora. Vou pedir uma moça agora. Evelyn, o segundo D, por gentileza. É para ler tudo? Por gentileza. Oi? Evelyn? Será que eu mutei de novo, gente? Não acredito. Nós está escutando a senhora, só não está escutando ela. Pois é. Será que ela está lendo? Ué, professora, eu estava lendo, o negócio bugou. Ninguém escutou nada, Evelyn. Você lê novamente, por gentileza? Tá bom. Discurso do método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências. Objetivo: encontrar um caminho seguro para que possamos alcançar o conhecimento da verdade e assim fazer ciência. Ponto de partida: muitos de nossos conhecimentos parecem seguros, mas são enganosos. Os sentidos: fontes de nossos conhecimentos nos enganam. Como confiar neles? Decisão: todo conhecimento que for duvidoso, direi que é falso. A dúvida é a arma de Descartes. Tá? É o que nós fizemos até agora, né? Que a gente falou sobre isso até agora, ok? Então, acho que sobre o método agora tranquilo, pessoal, todo mundo entendeu? Sim. Sim? Sim. Podemos encerrar método e discurso. Vou voltar para a tela aqui para a gente conversar um pouquinho, tá? Deixa eu parar a compartilhação. Tá, pessoal, como está faltando só 3 minutos, eu nem vou começar a falar sobre o David Hume, porque não vai dar tempo. Eu vou passar para o professor Caio, que eu não falei sobre o David Hume, provavelmente, não sei se ele está assistindo a aula, não vi se ele entrou. Provavelmente a próxima aula deve ser com ele, porque a gente vai revezando, né? Não sei como vai funcionar direito ainda, se continua sendo
Não para ela, que coisa. Queria voltar para cá para eu ver as carinhas de vocês, mas não volta. Olha que canseira. Eu acho que o meu computador está com vida própria. Então, é a hora que ele quer. Ele não me atende os meus comandos. Eu mando ele fazer uma coisa, ele faz o contrário. Aí, pessoal, na próxima aula, provavelmente deve ser com o professor Caio. Sobre o René Descartes, discurso do método, tranquilo. Não precisamos falar sobre isso mais. O que vocês me falam? Até porque eu penso que a gente não... Já pode começar o próximo conteúdo mesmo, né? Eu penso que na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre o David Hume e o empirismo, bem rapidinho, e comece o novo conteúdo, certo? Certo. A gente, jovens, fizeram chamada, por gentileza, deu tempo de fazer? Fiz e já mandei para a senhora. Tá, joia. Era isso, Ana Rita, obrigada. Das outras turmas também fizeram? Sim. Gente, eu tô falando para vocês que o meu computador tá com vida própria, ele tá mutando sozinho. Esse louco, do nada ele muta sozinho. Pessoal, então tá bom, a gente fica por aqui, faltam 2 minutinhos. Obrigada a vocês pela presença, até a próxima aula. Não sei se na próxima aula eu estarei com vocês, ou se é o professor Caio, mas o convite vai ser feito para vocês lá, tá? Vocês podem ir saindo. Obrigada e até mais.